Chegou um caso novo aqui no escritório que versa sobre a perda do poder familiar. Então, pensei que seria uma boa vir aqui até o canal para explicar a respeito desse assunto àqueles que porventura estejam interessados em saber mais a respeito. Então, você sabe quais são os deveres e os direitos dos pais sobre os filhos? Você sabe como que esse direito ou esse dever ele pode ser extinto ou até mesmo suspenso ou retirado por ato judicial? Então nós vamos entender tudo isso agora falando a respeito de um tema que é muito importante para o direito de família, que é o poder familiar. Então, primeiramente falando a respeito da definição do poder familiar e do fundamento legal dele. O poder familiar ele é um conjunto de direitos e deveres que os pais exercem em relação aos filhos menores, para a garantia da proteção, educação e bem-estar desses mesmos filhos. Então ele está previsto ali nos artigos 1630 a 1638 do Código Civil, também está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e é importante lembrar que o poder familiar ele é intransferível e ele é irrenunciável, ou seja, os pais eles não podem abrir mão dessa responsabilidade de maneira voluntária. O segundo ponto, quem é que exerce o poder familiar? O poder familiar, antigo pátrio poder, pelo próprio nome dá para perceber que ele decorre da condição de filiação. Então ele é exercido por quem? Pelos pais, independentemente do seu estado civil. Então se eles forem casados, se eles estiverem em união estável, ou se eles nunca tiverem sido casados, ou se eles estiverem divorciados, enfim, se eles apenas se conheceram e tiveram ali algum romance e desse romance adveio o filho, isso não tem importância para o exercício do poder familiar. Ambos têm igual direito e dever de exercer o poder familiar. No caso, se houver a ausência de algum deles, ou se houver a perda ou suspensão, extinção do poder familiar por parte do outro genitor, aí sim aquele que detém o poder o exerce de maneira total, não divide esse poder familiar com ninguém. Não é, no caso, determinada uma nova pessoa para exercer em conjunto, não. A pessoa exerce ali sozinha o poder familiar, mas em regra, a condição conjugal em relação aos genitores, ela não afeta a relação destes para com os filhos. E, portanto, ela não pode afetar, em via de regra, o direito e o dever de exercício do poder familiar. Também, caso o filho não tenha sido reconhecido pelo pai, o poder familiar, obviamente, ele será exercido exclusivamente pela mãe. Quais são os direitos e os deveres decorrentes do poder familiar? Então, os pais eles têm diversas responsabilidades no exercício do poder familiar, dentre elas, criar e educar os filhos, exercer a guarda, que pode ser unilateral ou compartilhada. É importante que se diga que mesmo que a guarda seja unilateral por parte de um dos genitores, o outro genitor não perde o direito de exercício do poder familiar. Em algumas questões práticas, pode acontecer de o outro genitor ter alguma proeminência, no caso da guarda unilateral, mas não extingue a participação do outro. E mesmo em casos de guarda unilateral, alguma divergência que porventura haja entre os dois no exercício do poder familiar pode ser dirimida pelo Poder Judiciário. Então, a opinião, o posicionamento do genitor que detém a guarda unilateral, ele não é soberano. É importante que se diga isso. Então, exercer a guarda é um direito e um dever do poder familiar. A guarda pode ser unilateral ou compartilhada. Autorizar viagens, por exemplo, ao exterior, mudanças de residência, por exemplo, para outro município, para outro estado. Então, no poder familiar, o genitor ele tem não só o direito, como a responsabilidade de arbitrar essa questão.
representar os filhos que forem menores de 16 anos nos atos da vida civil, judicial ou extrajudicialmente, e assisti-los nos mesmos atos, caso eles sejam maiores de 16 anos e menores de 18. Né? Nomear tutor, no caso por testamento, alguém que possa vir a cuidar de assuntos relativos ao filho, na hipótese da ausência, né, do genitor que detém o poder familiar. E por fim, exigir o respeito e a obediência dos filhos de maneira condizente com a idade. Então aqui nós mencionamos 6 conjuntos ali de direitos e deveres que os detentores do poder familiar têm em relação aos filhos. Então, por fim, último tópico: extinção, suspensão e perda do poder familiar. Então, o poder familiar ele pode ser extinto. Em algumas situações ele é inevitavelmente extinto, e em outras situações ele é evitavelmente extinto. Então, por exemplo, morte dos pais ou morte do filho. Por óbvio, né, de maneira inevitável, o poder familiar ele se extingue. Hipótese de emancipação ou maioridade do filho. O poder familiar também, obviamente, se extingue. Hipótese de adoção. O poder familiar também se extingue e passa a ser exercido por aquele que adotou, né, o filho. E em caso de decisão judicial. Então, por exemplo, em casos de abandono, de maus tratos, entrega irregular do filho para adoção, crimes graves cometidos contra o próprio filho ou mesmo contra o outro genitor, detentor do poder familiar, esse tipo de situação pode acarretar uma decisão judicial que extingue o poder familiar, né, daquele que incorreu nesse tipo de ato. É importante que você enxergue que nós mencionamos lá atrás, em regra, a relação entre os genitores não afeta necessariamente os direitos e deveres que eles têm em relação aos filhos, mas em certas situações extremas, por exemplo, se um tenta matar o outro ou se um comete estupro contra o outro, hipóteses previstas textualmente no texto legal, um ato judicial pode sim decretar a perda do poder familiar daquele genitor em relação aos filhos, por constatar que, obviamente, ele não tem condições de exercê-lo e permitir que ele o exerça seria prejudicial ao próprio filho, né? Então, esses são os casos de perda do poder familiar, a extinção pela perda. Agora, pode acontecer que o poder familiar ele seja suspenso, ou seja, aquela pessoa ela fica impedida de exercê-lo, mas de maneira temporária, também por ato judicial. Tanto no caso da suspensão quanto no caso da perda, é sempre por ato judicial. O outro detentor não pode decretar, né, a perda do poder familiar pela outra pessoa que o detém. Então, caso de suspensão, né, ou seja, o impedimento temporário para o exercício do poder familiar. Caso de abuso de autoridade, caso de negligência, caso de outro tipo de condenação penal grave, por exemplo, que tem a pena superior a 2 anos de prisão. Nesses casos, a pessoa ela fica temporariamente impedida de exercer o poder familiar, na hipótese de suspensão. Então, para concluir, nós vimos, né, que o poder familiar ele é um instrumento essencial para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ele impõe responsabilidades que são graves aos detentores e ele pode ser tanto suspenso como removido, retirado em certas hipóteses graves. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você tenha compreendido as explicações. Peço que você deixe seu like, comente as suas dúvidas aqui no campo dos comentários e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que se interessam a respeito desses assuntos e queiram conhecer melhor os seus direitos e os seus deveres no âmbito do direito de família. Dr. Juliano de Henrique Mello, advogado nas áreas civil e criminal, muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço.